Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta manhã de segunda-feira, dia 27 de abril, e o tema da conversa de agora pela manhã é uma reunião que irá ocorrer logo mais às 14 horas lá no Palácio do Planalto entre o presidente da República Jair Bolsonaro e o atual ministro da Economia Paulo Guedes. Será que a frigideira do Bolsonaro agora está ligada para fritar o Paulo Guedes? Só que antes da conversa de agora pela manhã, eu queria agradecer aqui aos nossos mais de 2.100 inscritos no canal e pedir a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva, deixa teu comentário, tua crítica, que são sempre bem-vindos. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista e professor universitário. Pois bem, o Paulo Guedes ele vem sendo alvo, mesmo que de maneira indireta, do presidente Jair Bolsonaro. E o modus operandi dos Bolsonaro é sempre esse. Eles atraem uma pessoa para o seu lado e quando a pessoa começa a ganhar destaque de alguma forma, eles começam o processo de fritura. Foi assim com o Mandetta, foi assim com o Moro, e será que vai começar a ser assim com o Guedes? Eu queria só chamar a atenção para vocês de alguns fatos que ocorreram na semana passada. O ministro-general Braga Neto convocou uma coletiva de imprensa e anunciou um plano, uma espécie de plano Marshall Tupiniquim, chamado Pró-Brasil. Um plano de ajuste econômico sem a presença do ministro Paulo Guedes. Então vê só como isso é grave. Você está planejando com a equipe de governo um plano de resgate da economia sem a presença do titular da pasta da economia. Isso gerou uma saia justa e começou aí já a sinalização de algum descontentamento do Guedes com o governo Bolsonaro e vice-versa. Pois bem, na coletiva de imprensa, que na verdade não foi uma coletiva, foi um pronunciamento às avessas, uma coisa bizarra que o Bolsonaro fez no dia que o Moro pediu a demissão, todo o seu staff ministerial estava lá presente e o Paulo Guedes passou alguns sinais de desalinhamento com o staff ministerial e com o próprio presidente. Era o único ministro que estava descalço, ele tirou os sapatos e entrou apenas de meia, e era o único que estava sem paletó e usando máscara o tempo inteiro. Ao longo de quase uma hora de pronunciamento, o Paulo Guedes aplaudiu apenas 2 vezes o presidente e aplausos muito comedidos, mostrando um evidente desalinhamento do atual Paulo Guedes com o atual governo Bolsonaro. Na quinta-feira, a Rede Record publicou uma matéria bem longa a respeito do Paulo Guedes e apontou o dedo para o Paulo Guedes em várias situações problemáticas de nossa economia. Disse, inclusive, que o Paulo Guedes era pouco sensível à situação de fragilidade econômica dos pobres do Brasil. É bom lembrar que a Rede Record ela pertence ao bispo Edir Macedo, que é um apoiador do governo Bolsonaro, e acho pouco provável que a Rede Record fosse atacar um ministro de destaque do governo Bolsonaro sem a permissão do próprio presidente. Então, veja que o processo de fritura ele está se intensificando. Nessa salada de ingredientes, existe o fato de que pesam contra o presidente Bolsonaro 27 pedidos de impeachment e 3 processos rolando no Supremo Tribunal. São 30 processos que estão em andamento contra Bolsonaro. Bolsonaro, começando a ver o cerco se fechar, precisa se aproximar do Centrão. E ele precisa, obviamente, para se aproximar do Centrão, que é formado por partidos que historicamente negociam cargos, precisa negociar cargos e precisa flexibilizar ajuda econômica para atender às demandas dos deputados e senadores do Centrão. Com a visão neoliberal e ortodoxa do Paulo Guedes, seria muito difícil Bolsonaro realizar essa medida do toma lá, dá cá. A nova política que apenas aparenta ser nova política. Ela nunca é tão velha como nos dias atuais. Então, Guedes começa a ser, nesse momento em que a economia não decola e que Bolsonaro está vendo o cerco se fechar, Guedes começa a ser uma séria ameaça aos planos de manutenção de Bolsonaro no poder e de reeleição em 2022.
A reunião de agora à tarde, às 14 horas, com o presidente Bolsonaro, deverá ser reveladora sobre que rumos o Guedes deverá tomar. Se eu fosse o Guedes, eu colocava o sapato de volta, porque a frigideira do Bolsonaro, às 14 horas, vai estar quentinha esperando por ele. Forte abraço e até a próxima.